Arkansas amanhecia sob uma névoa suave, quando Stephanie Desmond, uma das mulheres mais ricas do estado, encarou a caixa de joias sobre sua cama. O reflexo dos diamantes reluzia como memórias distantes de um passado que ela desejava enterrar. Naquele instante, o brilho não representava mais riqueza, mas peso, um peso insuportável que precisava ser aliviado. Era inacreditável como aqueles objetos, uma vez símbolos de poder, agora pareciam correntes que aprendiam a uma vida de arrependimentos. Com um suspiro profundo, Stephanie fechou a caixa, decidida a doar todas as peças para uma loja de caridade local. Vestida com um elegante casaco de lã, ela entrou em seu carro e seguiu pelas ruas tranquilas de Little Rock. Na loja, a atendente, uma jovem chamada Grace, ficou chocada ao ver o valor inestimável das joias. "Isso vai mudar a vida de muitas pessoas", disse Grace, com os olhos marejados. Mas Stephanie apenas forçou um sorriso, pois sabia que as mudanças que desejava não podiam ser compradas. Entre os itens estava um colar simples, com um pingente de prata desgastado. Para qualquer outra pessoa, ele não passaria de um acessório modesto, mas para Stephanie, era inesquecível. Dentro daquele pingente estava escondido um segredo que poderia transformar não apenas sua vida, mas também a de quem o encontrasse. "Isso é tudo", ela disse, virando-se rapidamente antes que a emoção a traísse. Na volta para casa, o silêncio no carro era cortado apenas pelo som abafado de seus pensamentos. Stephanie sabia que ao deixar aquele colar para trás, estava também abrindo mão de uma última conexão com seu passado. Profundamente comovida, ela tentou convencer a si mesma de que estava fazendo a coisa certa. "Talvez seja a hora de deixar o destino decidir", murmurou, enquanto as palavras ecoavam como uma promessa desesperada de redenção. Ao chegar em sua mansão, Stephanie olhou pela janela de seu quarto, observando as luzes da cidade ao longe. Embora cercada por luxo, sua alma parecia vazia. Ela sabia que aquela doação seria o início de algo maior, algo transformador, mas também carregava o peso de que um erro poderia custar caro. Enquanto a noite caía sobre Arkansas, Stephanie se deitou, incapaz de pregar os olhos. Em sua mente, a imagem do colar continuava a brilhar como um farol, trazendo consigo todas as memórias de um segredo que ela jurara nunca revelar. Era como se o universo estivesse prestes a mover suas peças, e Stephanie estava no centro de uma trama que mudaria vidas para sempre. Em um bairro humilde de Little Rock, Mônica Dias ajustava seu uniforme de garçonete enquanto apressava sua filha, Lara, para ir à escola. A jovem mãe de 28 anos vivia uma rotina de sacrifícios, equilibrando 2 empregos para sustentar Lara e garantir que ela tivesse um futuro melhor. Apesar das dificuldades, havia algo inspirador em sua determinação, um brilho nos olhos que mostrava que ela jamais desistiria, não importa o quão duro fosse o caminho. Naquele dia, enquanto voltava do trabalho, Mônica avistou uma pequena loja de caridade na esquina da rua principal. A vitrine estava cheia de itens simples, mas algo chamou sua atenção, um colar de prata modesto, pendurado entre pulseiras e anéis. Era encantador em sua simplicidade, com um pingente que refletia a luz do sol de maneira quase hipnotizante. "Talvez eu possa dar isso para Lara", pensou, lembrando-se de como sua filha sempre admirava pequenos acessórios. Com as poucas economias que tinha, Mônica entrou na loja e perguntou à vendedora, Grace, sobre o preço do colar. "É apenas $10, disse Grace, com um sorriso gentil. Mônica ficou aliviada, ainda que cada centavo contasse, ela sentiu que aquele colar era especial. Enquanto o segurava, percebeu que ele parecia mais pesado do que aparentava. Mônica sente que o colar é mais pesado do que deveria, mas ignora isso, acreditando ser apenas uma impressão. De volta ao pequeno apartamento onde vivia, Mônica entregou o colar a Lara, que o recebeu com um sorriso radiante. "É lindo, mamãe. Vou cuidar muito bem dele."
As palavras da menina foram como um bálsamo para o coração cansado de Mônica. Lara era tudo o que ela tinha, e aquele momento simples tornou-se inesquecível para ambas. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, Mônica refletiu sobre como aquele pequeno gesto de carinho havia trazido tanta alegria para Lara. Mal sabia ela que aquele colar continha algo que poderia mudar suas vidas de maneira chocante. O pingente de prata brilhava suavemente à luz da cozinha, como se guardasse um segredo que apenas o tempo revelaria. Naquela noite, Lara brincava com o colar enquanto fazia desenhos na mesa. Em um movimento desajeitado, ela deixou o pingente cair no chão, mas ele não quebrou. Mônica pegou o objeto, examinando-o mais de perto. Havia algo gravado na parte de trás, mas o tempo havia tornado as letras ilegíveis. Mesmo assim, ela sentiu uma estranha conexão com o colar, como se ele tivesse sido feito para estar ali, em suas mãos. Surpreendentemente, a vida seguia como sempre para Mônica. Ela acordava cedo, trabalhava duro e voltava para casa exausta, mas aquele pequeno colar parecia trazer uma nova energia à sua rotina. Sem saber, ela havia se tornado uma peça-chave em uma história muito maior do que podia imaginar. A manhã começou como qualquer outra no pequeno apartamento de Mônica. Lara, animada, colocou o colar para ir à escola, mas enquanto brincava antes de sair, o pingente caiu novamente, desta vez no chão de cerâmica. Desta vez, algo aconteceu, a base do pingente se soltou com um leve clique. O compartimento secreto do colar é revelado inesperadamente. Mônica pegou o colar imediatamente e ficou chocada ao perceber que havia algo escondido dentro do pequeno pingente, um pequeno pendrive. A curiosidade tomou conta dela. Por que um colar tão simples teria um compartimento? E, mais importante, o que havia no pendrive? Lara, percebendo a inquietação da mãe, perguntou inocentemente: "É um tesouro, mamãe?" Mônica sorriu, mas o coração dela batia acelerado. Era como se o universo estivesse lhe enviando um sinal. Quando Lara foi para a escola, Mônica conectou o pendrive ao computador antigo que tinha em casa. A tela piscou por um momento e então revelou algo surpreendente: uma série de documentos legais, incluindo contratos e certidões, além de um nome que fez Mônica arregalar os olhos. Era o nome Stephanie Desmond, uma das pessoas mais ricas e influentes de Arkansas. O que ela tinha a ver com aquele colar? Entre os arquivos, um deles chamou ainda mais atenção. Era uma carta, assinada por Stephanie, que parecia ser uma confissão. Mônica leu, sentindo cada palavra como um golpe. A carta falava sobre um filho perdido, colocado para adoção há anos, e como o colar continha informações que poderiam levar à identidade desse herdeiro. "Se alguém encontrar isso", dizia a carta, "saiba que o segredo que guardo aqui é a última esperança para corrigir um erro que me assombra." O coração de Mônica estava em frangalhos. Era profundamente comovente pensar que aquele objeto, que ela comprou por $10, carregava o peso de uma vida inteira de arrependimentos. Mas ao mesmo tempo, ela se sentia no meio de algo grande demais para compreender. E se ela levasse isso à polícia? Ou tentasse entrar em contato com Stephanie? Cada possibilidade parecia mais transformadora que a outra, mas também perigosa. Enquanto processava tudo, Mônica lembrou de Lara. A menina tinha o direito de saber o que aquilo significava. E se de alguma forma, elas estivessem conectadas a esse mistério? Mas como? Mônica não sabia, e o medo do desconhecido a dominava. Ainda assim, ela sabia que não podia ignorar o que tinha descoberto. Mônica percebe que os documentos podem ter consequências diretas para a vida de Lara, aumentando a tensão. No fundo, Mônica sentiu que aquele colar havia entrado em sua vida por uma razão. O que parecia um presente simples agora carregava a promessa de um destino inesquecível. Mas o que fazer a seguir?
Essa pergunta a perseguiria pelos dias que estavam por vir, levando-a a um caminho que ela jamais poderia imaginar. Stephanie Desmond estava em sua ampla sala de estar, cercada por relíquias e luxos que não conseguiam apagar a sombra do arrependimento que a seguia. Desde o dia em que entregou a caixa de joias, seu coração estava inquieto. Ela sabia que o colar simples, aquele objeto aparentemente sem valor, carregava segredos que poderiam mudar tudo. Incapaz de suportar a incerteza, Stephanie contratou Mark Sullivan, um detetive particular de renome em Arkansas, para rastrear o destino das joias. Mark, eficiente e discreto, logo retornou com notícias. O colar foi vendido em uma loja de caridade para uma mulher chamada Mônica Dias. Parece que ela vive em um bairro humilde no centro de Little Rock. As palavras dele fizeram Stephanie congelar. Uma mulher humilde? O colar, com todo o seu segredo, agora estava nas mãos de alguém completamente alheio à sua importância. Era inacreditável como o destino havia jogado essa peça. Enquanto Mark descrevia Mônica, Stephanie começou a juntar as peças. A mulher tinha uma filha pequena, chamada Lara, e vivia uma vida simples, batalhando para sobreviver. Algo no relato mexeu profundamente com Stephanie. Poderia haver uma conexão mais profunda entre elas? Ela decidiu que precisava ver Mônica com seus próprios olhos antes de tomar qualquer atitude. Naquela mesma tarde, Stephanie foi ao bairro de Mônica. Estacionou seu carro de luxo a alguns quarteirões de distância e caminhou discretamente pelas ruas até encontrar o pequeno apartamento. Do lado de fora, ela viu Lara brincando com outras crianças, enquanto Mônica a chamava para entrar. Havia algo encantador na simplicidade daquela cena. Mas, ao mesmo tempo, Stephanie sentiu um frio na espinha. E se Lara fosse? Não, ela não podia se deixar levar por suposições. Stephanie observa Lara e começa a desconfiar que a menina pode ser a herdeira perdida mencionada no colar. De volta à sua mansão, Stephanie revisitou os documentos que havia mantido por anos. A história de seu filho perdido, uma criança que fora colocada para adoção sob circunstâncias duvidosas, voltou com força total. Se Lara fosse realmente a chave para seu passado, como ela poderia abordar Mônica sem assustá-la? A situação era chocante, e o peso das decisões que precisaria tomar a fazia sentir-se mais vulnerável do que nunca. Naquela noite, Stephanie ligou para Mark novamente, pedindo que ele investigasse mais sobre a vida de Mônica e Lara. Cada detalhe importava. Ela precisava saber se suas suspeitas eram verdadeiras antes de revelar o segredo do colar. Mas algo em seu coração dizia que o destino havia colocado aquelas mulheres em seu caminho por um motivo. Stephanie encontra uma foto antiga de seu filho perdido e percebe semelhanças sutis com Lara, aumentando ainda mais o suspense. Determinada, Stephanie sabia que não poderia adiar o inevitável. Ela precisava confrontar Mônica, descobrir o que ela sabia, e acima de tudo, enfrentar o passado que tanto temia. O colar, aquele objeto simples, agora representava uma linha tênue entre esperança e desespero. No dia seguinte, Stephanie estacionou seu carro em frente a uma cafeteria simples no centro de Little Rock. Era o local onde Mônica costumava fazer uma pausa entre seus turnos no restaurante próximo. Com um misto de ansiedade e determinação, Stephanie entrou, vestindo um casaco discreto, tentando não chamar atenção. Ela avistou Mônica sentada sozinha, com uma xícara de café na mão e uma expressão cansada, mas serena. Era agora ou nunca. Stephanie se aproximou com cuidado, anunciando-se educadamente. Você é Mônica Dias, certo? Posso me sentar com você por um momento? Mônica, surpresa, assentiu sem reconhecer a mulher diante dela. Sou Stephanie Desmond. Acho que temos algo importante para conversar. Essas palavras fizeram o coração de Mônica disparar. O nome ecoava em sua mente,
Stephanie Desmond, o mesmo nome que ela havia encontrado nos documentos do pendrive. Enquanto Stephanie se acomodava, o ar entre as duas ficou carregado de tensão. Eu acredito que você comprou algo que me pertence, disse Stephanie, direta, mas com um tom quase suave. Um colar de prata. Ele tem um grande valor para mim. Mônica, já desconfiada, respondeu, sim, eu o comprei. Mas não achei que algo tão simples pudesse valer tanto. Ela hesitou antes de continuar, mas decidiu revelar o que sabia. O colar, ele tinha algo dentro. Um pendrive. Eu vi os documentos. O que você está escondendo? Mônica confronta Stephanie diretamente sobre os documentos do pendrive, criando um embate inesperado. Stephanie respirou fundo, percebendo que não poderia mais fugir da verdade. O colar contém um segredo que carrego há anos, começou ela, sua voz trêmula. Uma parte do meu passado que nunca tive coragem de enfrentar. Há muitos anos, eu tive um filho que foi colocado para adoção. Circunstâncias me forçaram a tomar essa decisão, mas eu nunca o esqueci. O colar foi a única maneira que encontrei de guardar as pistas sobre ele. Mônica sentiu um misto de surpresa e compaixão. Mas por que você o colocou à venda? Por que deixar algo tão importante nas mãos do destino? A resposta de Stephanie foi profundamente comovente. Eu achei que estava pronta para deixar isso para trás. Mas quando percebi o que fiz, era tarde demais. E agora, vendo você, sinto que talvez nada tenha sido por acaso. Mônica ficou em silêncio por um momento, assimilando tudo. Finalmente, ela tirou o colar da bolsa e o colocou sobre a mesa. Eu não sabia que estava carregando algo tão importante. Mas há mais uma coisa, os documentos mencionam um herdeiro perdido. Stephanie sentiu um frio percorrer sua espinha. Sim, respondeu ela, e eu preciso saber se você pode me ajudar a encontrá-lo. Stephanie sugere que Lara, a filha de Mônica, pode ser o herdeiro perdido mencionado nos documentos. A tensão na mesa era quase palpável. Mônica, agora ainda mais confusa e emocionalmente abalada, olhou nos olhos de Stephanie. Você está dizendo que minha filha pode ser sua neta? Stephanie não respondeu de imediato, mas seus olhos marejados confirmavam a gravidade da suspeita. O silêncio foi interrompido apenas pelo som do relógio da cafeteria, marcando o início de uma nova fase nas vidas de ambas. Stephanie não conseguiu responder de imediato à pergunta de Mônica. Seus olhos fixaram-se na mesa enquanto lutava para organizar os pensamentos. Eu não tenho certeza, disse ela, finalmente, com a voz carregada de emoção. Mas há tantas coincidências que não posso ignorar. Eu preciso saber mais sobre Lara, e sobre você. Aquelas palavras fizeram o coração de Mônica apertar. Como explicar a complexidade de sua vida para uma mulher que parecia tão distante de sua realidade? O silêncio foi interrompido por Stephanie, que puxou de sua bolsa uma foto antiga. Este é meu filho. Ele foi levado de mim há muitos anos. Eu não sei onde ele está, mas sei que ele tem uma filha. Quando Mônica viu a foto, seu mundo pareceu desmoronar. O homem na imagem tinha os mesmos traços que ela vira no rosto de Lara tantas vezes. Era chocante como as semelhanças eram inegáveis. Lara. Lara é adotada, admitiu Mônica, a voz embargada pela emoção. Eu nunca soube quem eram seus pais biológicos. Ela chegou até mim através de uma agência de adoção, mas eles nunca me deram informações claras. As palavras de Mônica pareceram ecoar no coração de Stephanie, trazendo um misto de esperança e medo. Então, é possível, disse Stephanie, com uma lágrima escorrendo pelo rosto. É possível que Lara seja minha neta. A revelação da adoção de Lara cria uma conexão imediata entre as duas mulheres,
mas também abre uma ferida emocional. A tensão era palpável enquanto Mônica tentava processar a magnitude da situação. Se isso for verdade, por que você deixou que seu filho fosse levado? Como posso confiar em você? A pergunta atingiu Stephanie como um golpe. Ela respirou fundo, lutando contra a vergonha de reviver aquele capítulo sombrio de sua vida. Eu era jovem e ingênua. Meu marido na época era um homem controlador, e ele me forçou a tomar decisões que eu jamais tomaria sozinha. Quando ele morreu, eu tentei encontrá-lo, mas nunca consegui. O colar era a única pista que me restava. Mônica sentiu um misto de revolta e compaixão. Era difícil imaginar como alguém tão poderosa como Stephanie podia ter sido subjugada, mas sua dor parecia real. Ainda assim, o medo de expor Lara a essa história a fazia hesitar. E se você estiver errada? E se Lara não for quem você pensa que ela é? Stephanie revela que o pendrive contém uma pista final que pode confirmar a conexão entre Lara e seu herdeiro perdido. Stephanie colocou a mão sobre a mesa, encarando Mônica com sinceridade. Eu não quero tirar Lara de você. Eu só quero saber a verdade. O pendrive tem um documento com uma sequência genética que pode confirmar se ela é minha neta. Se você me permitir, quero fazer o teste. As palavras eram um pedido e uma súplica ao mesmo tempo. Mônica, ainda tomada pela dúvida, olhou para Stephanie e para o colar que estava sobre a mesa. O destino parecia brincar com elas, mas a verdade já não podia mais ser ignorada. Tudo bem, disse ela, finalmente, com a voz firme. Vamos descobrir a verdade. Mas, se Lara for sua neta, isso muda tudo para mim. Eu não vou deixar você levá-la sem lutar. As duas mulheres se encararam, unidas por uma mistura de desconfiança, esperança e dor. O colar, agora repousando entre elas, era o elo de um passado esquecido e de um futuro transformador que ambas ainda temiam enfrentar. Dias depois, Stephanie e Mônica se encontraram novamente, desta vez em um laboratório discreto no centro de Little Rock. As duas mulheres, tão diferentes e ao mesmo tempo tão conectadas, esperavam ansiosamente pelo resultado do teste genético. O silêncio na sala era quase insuportável. Para Stephanie, a espera era transformadora, e para Mônica, era um confronto com a possibilidade de perder a única coisa que importava em sua vida, Lara. O técnico do laboratório entrou com um envelope, e o coração de ambas disparou. Ele entregou o papel para Stephanie, que o abriu com as mãos trêmulas. Os olhos dela correram pelas linhas, e um suspiro profundamente comovente escapou de seus lábios. Lara é minha neta, ela disse, com lágrimas nos olhos. A confirmação trouxe um turbilhão de emoções para Mônica, que sentiu um misto de alívio, medo e esperança. Stephanie olhou para Mônica, percebendo a tensão em seu rosto. Eu sei o que você está pensando, disse Stephanie, aproximando-se. Mas eu não quero afastá-la de você. Eu quero que vocês duas façam parte da minha vida, se vocês permitirem. Mônica, tomada pela emoção, respondeu, eu só quero o melhor para Lara. Se isso significa que ela terá mais amor e oportunidades, então eu não vou impedir. Stephanie e Mônica decidem que juntas, podem criar um futuro melhor para Lara, superando suas diferenças. Alguns dias depois, Stephanie convidou Mônica e Lara para visitarem sua mansão. A menina, encantada com o lugar, corria pelos jardins, rindo de alegria. Stephanie a observava com um sorriso no rosto, sentindo pela primeira vez em anos que estava finalmente se redimindo de seus erros do passado. Para Mônica, era inacreditável ver Lara tão feliz em um ambiente que ela nunca poderia oferecer sozinha. Durante o jantar, Stephanie fez um anúncio surpreendente. Eu quero criar um fundo de investimento no nome de Lara, disse ela. Algo que garanta o futuro dela e que honre o legado do meu filho.
Mônica, inicialmente relutante, percebeu que aquela oferta era mais do que dinheiro, era a prova de que Stephanie estava comprometida em fazer parte de suas vidas de forma genuína. Com o tempo, as duas mulheres aprenderam a confiar uma na outra. Lara cresceu cercada por amor, equilibrando a simplicidade que aprendeu com Mônica e as oportunidades que Stephanie podia proporcionar. Para ambas, o colar, que um dia fora símbolo de arrependimento e segredos, tornou-se um marco de reconciliação e novos começos. Stephanie organiza uma cerimônia íntima, onde entrega oficialmente o colar para Lara, simbolizando que o segredo do passado agora pertence ao futuro. Enquanto as luzes de Little Rock brilhavam ao longe, Stephanie, Mônica e Lara ficaram no jardim, observando as estrelas. Cada uma delas carregava uma história de dor, luta e redenção, mas, juntas, encontraram algo inesquecível, uma nova chance para reescrever seus destinos. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.